Bem, boa tarde, né, a todos. Eu sou Amanda Gomes e vou compartilhar com vocês um recorte da minha dissertação, que foi orientada pela professora doutora Gessilene Silveira Cantac, que está aqui entre os ouvintes. E a minha apresentação, ela tem por título o seguinte questionamento: fazer uma de descontraído, pagar uma de Mandela, tirar uma de bom moço. Tudo isso pode significar qualificação? E aí a minha apresentação, ela está organizada da seguinte forma: eu começo falando sobre o meu objeto de pesquisa, seguido do lugar, né, teórico que eu falo, apresento alguns questionamentos e hipóteses, os objetivos, menciono o corpus utilizado e a metodologia para chegar nas análises propriamente ditas, né? E tudo isso com o objetivo de responder se, afinal, todas as construções V1 de X, elas podem ou não significar qualificação. Bem, o meu objeto de pesquisa são as construções, né, qualificadoras, assim nomeamos, e ao longo da apresentação vai ficar claro por que essa nomenclatura, né, as construções V1 de X, em que o falante, ele tem esse esquema V1 de X, em que o V significa o verbo, e o X as possibilidades de complementações. Então, a partir desse esquema, o falante ele vai construir diferentes possibilidades de qualificar alguma coisa ou algum episódio ou pessoa, como veremos. Então, no V, alguns verbos foram identificados no corpus analisado. Então, tirar, dar, pagar, fazer e passar foram observados como possibilidades de preenchimento desse primeiro slot. Então, expressões como tirar uma de engraçado, dar uma de professor, pagar uma de santinho, fazer uma de lanterna verde, ou passar uma de dono do saber e da razão, são algumas possibilidades que nós podemos encontrar no uso a partir desse esquema V1 de X. Então, assim, como aporte teórico, eu trago aqui o conceito de língua, né, por entender que esse é o ponto de partida, né, que vai direcionar o modo com que o analista vai observar os usos da língua. Então, defendemos, né, como outros, que o sistema da língua, ele permanece no eterno moldar-se, numa correlação que se estabelece entre estabilidade e instabilidade. E aí, claro, é onde entra a permissão para inovação, para mudança, e para variação, né, que é o nosso principal objetivo aqui para destacar nessa fala. Então, recorremos à linguística funcional centrada no uso, a LFCU, a gramática de construções e também a abordagem socioconstrucionista, justamente tentando dar foco, né, a esse aspecto da variação. Como questões problemas, questionamos, esses padrões de uso se comportam de modo alternado, variável, permitindo-nos considerá-los como casos de variação construcional? Todos significam e funcionam como elementos de qualificação? E aí, como hipóteses, temos que essas construções, elas licenciam diferentes padrões de uso que deverão apresentar similaridades, e aí o destaque é essa palavra, e funcionarão de modo alternável, variável, independentemente das formas que integram o slot de V, ou das complementações que serão licenciadas no slot X, as construções elas manterão esse seu sentido mais geral, como expressões que qualificam alguma ação, circunstância ou evento, sendo que essa qualificação ela se expressa de modo a categorizar, avaliar ou até presumir certo julgamento, né? E aí podendo ainda ser branda, positiva ou negativa. Além do que, as construções D1 de X, elas configuram um padrão construcional em variação. Como objetivos, temos investigar os padrões das construções qualificadoras no português brasileiro e averiguar, após análise que é baseada no uso, se esses padrões se comportam de modo alternável, variável. O nosso corpus foi composto a partir de notícias publicadas na plataforma digital Google Notícia, que é uma plataforma disponível para Android e iOS, em que são compilados diversos sites noticiosos. E aí olhamos tanto para as notícias
e, por se tratar do jornalismo online, também para os comentários, por entender que ali era uma repercussão dos assuntos que foram tratados na notícia. Então, esses dois gêneros foram contemplados. E como metodologia, as análises qualitativa e quantitativa. Bem, dessa observação do Google Notícia, que foi o nosso corpus de pesquisa, identificamos 5 padrões de uso. E aí esses padrões têm peculiaridades, né? Eles têm sim diferentes combinações para que eles funcionem, mas o sentido instaurado é sempre de qualificação e de avaliação, e essa é a nossa defesa. O padrão 1, ele é sempre, né, o X é sempre preenchido pelo nome de uma figura, né, e aí pode ser uma celebridade, um político, um personagem de ficção, enfim, uma figura humana. Quando esse padrão ele é utilizado, o falante constrói a sua avaliação a partir das peculiaridades que representam a pessoa mencionada. Então, aqui eu trouxe um exemplo que é de comentário, de notícia, e o falante, ele repercutia o que estava sendo tratado na notícia, que era a situação de aprisionamento do ex-presidente Lula. E aí, o internauta se posiciona da seguinte forma, abre aspas. Ele achou que os advogados dele no STF iriam soltá-lo rapidinho, para depois pagar uma de Mandela. Ele só não calculou que o povo não iria aceitar essa palhaçada e foi às ruas. Então, vejam que a partir do pagar uma de Mandela, esse falante, né, conjectura sobre o episódio que ele está se referindo e faz uma alusão histórica à situação de aprisionamento do ex-presidente da África do Sul, o Nelson Mandela. Aqui seria interessante se soubéssemos um pouco mais a respeito do imaginário social que esse falante tem a respeito da figura humana mencionada, para entender com mais cuidado o teor dessa avaliação. Mas a qualificação acontece quando essa figura humana é mencionada e, portanto, as características dessa pessoa são evocadas para a qualificação e a avaliação requerida. No padrão 2, o slot de X ele é preenchido por elementos que designam ofícios, funções, profissões, grupos sociais. E quando esse padrão é acionado, o falante ele pretende pôr em jogo o conjunto de práticas que definem o grupo mencionado. Aqui no exemplo que eu trouxe, o falante diz da seguinte forma: nessa época, resolvi dar uma de escritora e escrevi várias crônicas sobre a minha filha, minha carreira, o vazamento. Então, assim, essa é uma declaração do próprio falante ao seu respeito, né? Resolvi dar uma de escritor. Então, nesse caso, a avaliação, essa qualificação, ela é mais branda, pois o sujeito, ele está simplesmente mencionando que ele não tem a escrita como ofício, né? Logo, ele se qualifica, ele se avalia como aprendiz ou aspirante a escritor. Portanto, ele dá uma de escritor, ele não é um escritor. Então, essa avaliação aqui, ela permanece apenas no nível da sinalização, né, de uma prática que não é comumente exercida. No padrão 3, esse é bastante interessante porque ele é preenchido por palavras que denotem um tipo de comportamento, né, que exprime um comportamento, ou também por adjetivos. Então, no nosso corpus, esse, inclusive, foi o padrão mais produtivo, o que, para nós, reafirma essa natureza de qualificação e avaliação que caracteriza as construções V1 de X. Porque, afinal, é um padrão que ocorre também com adjetivos, e o adjetivo são as formas tradicionais de indicar qualidades, né, de qualificar. Então, aqui, quando eu trago nesse exemplo o seguinte, ele é cheio de tiques. Já repararam naquela mania de estar sempre a dar goles de água enquanto lhe fazem as perguntas? É para tentar passar um descontraído, mas só mostra como está tenso. Aqui, o passar de descontraído revela uma avaliação sobre o comportamento de alguém, né? A pessoa que esse falante se refere. E esse alguém estaria tentando forjar ou disfarçar os seus verdadeiros sentimentos. E, portanto, o falante o qualifica como alguém que está passando uma de descontraído, né? O padrão 4,
né, que também foi um que identificamos, ele é bastante peculiar, porque é formado por expressões que denotam e marcam uma atitude. Então, assim, comparando aos outros 3 padrões que eu acabei de apresentar, esse é o que mais vai demandar inferências e até certo custo cognitivo para o falante compreender a qualificação que está sendo feita. Então, quando o falante diz assim, tem gente que ficou quase 4 anos no poder, não fez nada pela população, e agora vem querer tirar uma de bom moço, de político ocupado com as causas sociais. São lobos em pele de cordeiro. Então, assim, quando o autor, né, recorre ao tirar uma de político preocupado com as causas sociais, tem aqui, claro, um recurso de ironia, né, porque ele se refere àqueles representantes políticos que apenas num período Mais eleitoral 5 minutos, modificam. ok? Ok, obrigada. Modificam as suas atitudes, os seus comportamentos para com o eleitorado. Então, isso leva, né, esse falante, ao todo esse dizer, a avaliar o sujeito em questão e essa situação como um comportamento que denota fingimento, que denota enganação. Então, ele não é um político preocupado com causas sociais. O falante o qualifica, o avalia como alguém que está tirando uma de político preocupado com as causas sociais. No padrão 5, ele é também um pouco peculiar, porque o X, ele não é expresso, né? Ocorre um apagamento da complementação. E de que forma? Esse apagamento acontece, né, com o uso das reticências, e para nós é um efeito que ainda fortalece o comportamento funcional que estamos tentando traçar para com essas construções V1 de X. Né? Esse padrão 5 revela a presunção do julgamento, que está implicada nessa primeira parte da construção, né, no V1 de. Então, é como se o falante, nesse caso aqui, quando ele diz assim, já passou o carnaval, né? E aí é algum nome de algum artista. Já encheu tua pochete, né? Agora quer passar uma de reticências, melhor ficar calada. Então, quando o falante diz que é melhor ficar calada e, né, recorre à hesitação pela marca da reticências, já fica claro, né, que ali há uma avaliação e uma qualificação que ela até em seguida diz, olha, melhor ficar calada, ou seja, melhor não completar essa avaliação e qualificação que eu iria fazer, mas que só pelo uso, né, do verbo mais uma de X já fica claro que seria feita e pelo contexto a gente consegue conjecturar. Então, também qualificação. Ah, então, assim, nesses casos, como a variação é então entendida, né? E a ideia que defendemos é a de similaridade funcional, do compartilhamento de parte dos sentidos que são acionados nos contextos de uso como alternativas em comum. Não quer dizer de modo algum que sejam formas que expressem o mesmo e absoluto sentido, apenas que essas funcionalidades são categorizadas pelo falante pelos falantes como semelhantes, próximas e são, portanto, alternativas construcionais, padrões em variação construcional. Então, aplicamos a ideia de alloconstruções, que já foi mencionada por alguns dos colegas que apresentaram nessa sessão. Isto é, de possibilidades de realização de um mesmo padrão construcional, e que, portanto, no uso, essas diferenças, né, como nós acabamos de ver, notadas nos 5 padrões encontrados, elas são neutralizadas. Então, afinal, todas as V1 de X podem significar qualificação? E aí a nossa resposta é que, com base nas amostras do Google Notícias, sim, as V1 de X funcionam todas de modo a qualificar e categorizar algo ou alguém. Então, sempre que essas construções apareceram no corpus analisado, o ambiente de comunicação implicava avaliação, julgamento ou categorização. Então, fatores que, para nós, evidenciam que sim, são construções que significam qualificação, sejam essas qualificações positivas, brandas ou negativas. Essas foram as 2 referências que aparecem nesses slides, mas, né,
para a produção e para o desenvolvimento da pesquisa foram muitas outras, inclusive a dissertação está disponível no site da universidade, da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, então, para quem tiver interesse, só me pedir que eu compartilhe o link. E aqui os meus agradecimentos aos idealizadores e organizadores do Congresso Predicar, à professora Gislene Cantac, aos colegas e aos ouvintes, o meu muito obrigada.